Segundo as normas internacionais de padronização da data e hora, estamos na década de 20, do século 21. No mês de agosto do ano de 2021. E o Instagram é a terceira maior rede social do mundo. No que isso influencia? Divulga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual, Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou o Patolino e vocês estão aqui no Multiverso Subcultural. Pessoal, deixa eu ver meu celular aqui. Aqui é tudo quase que ao vivo. Então, pessoal, seguindo aqui a lógica da introdução e também seguindo o último programa, que falamos um pouco sobre os celibatários involuntários, os tais incels, onde eu li uma reportagem ali não sei que jornal era aquele, nem lembro mais, pra te ver. Assim, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão aí de incel e tal. Vamos descontrair um pouco aqui. Como a gente aqui tá... Esse programa aqui tá feito no final de agosto de 2021. E seguindo aqui, que o Instagram é a terceira maior rede social do mundo, pelo menos que eu li ali, num site qualquer. Não, sendo mais preciso aqui, eu li no Oficina da Net, que é um site até legal de pegar informações básicas. Somente informações básicas, né, pessoal? E é o seguinte, a coisa tá muito ruim, Nós estamos numas décadas muito ruins, cara. Muito ruim pro convívio sociais, para as relações. E... pessoal, vamos seguir um pouquinho falando do Instagram. Eu falei do Instagram por conta vamos dizer, uma adoração da imagem, sabe? As pessoas querem ser... todas as pessoas que entram no Instagram, elas se deparam sempre com pessoas com imagens bonitas, perfeitas, aquele colorido legal, coisa que não é verdade na vida real. E eu comprovo isso, porque eu tenho até umas fotos legais no meu Instagram, mas presencialmente eu sou feio, eu sou bem feio mesmo. E muitas pessoas que eu conheço ali, principalmente amigos, pessoas que eu tive o prazer de conversar com elas presencialmente, elas são feias, elas têm, não são pessoas perfeitas, elas têm seus problemas, elas têm seus tiques, elas não são tão adoráveis e tão lindas, perfeitas como aparecem nas redes sociais. E pessoal, a partir disso, a partir da adoração da imagem, eu vou contar aqui um pouquinho da minha, acho que uma das primeiras Red Pills. Opa, caiu aqui. Uma das primeiras Red Pills que eu tomei, que foi no meu serviço. Eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, porque realmente foi uma das melhores Red Pills. Por isso que eu estou lembrando disso agora para passar para vocês, ouvintes.
E, pessoal, essa, no caso da adoração da imagem, eu lembro que uma vez eu estava num serviço que é uma instituição muitíssimo conhecida, onde eu trabalhava, que é assim, sabe? Muitas pessoas tinham o ego elevado. Elas tinham profissões que elas têm que aparecer, tem que cuidar da imagem deles, da voz. E é um local bem. Como é um local bem conhecido ali, sabe? O ego sobe, as pessoas têm que estar bonitas, bonititas. Então, uma das primeiras Red Pill que eu tive foi do um colega, depois de mais ou menos uns 5 ou 6 anos de trabalho. Eu tive um novo colega que ele me avaliou, ele é um cara bem sincero, é um cara bem legal, foi um cara super legal. Não é aquele cara bobão, canalha aí que vocês conhecem do serviço de vocês. E um dia ele aproveitou que não tinha ninguém na sala e ele me deu aquela Red Pill, sabe? Ele estendeu a mão e me deu a Red Pill. E o que foi que ele me disse? Foi que, Patolino, eu acho que tu deveria se vestir melhor. Sabe por quê? Por causa das pessoas que trabalham aqui. As pessoas se vestem bem, aqui é um local muito conhecido e eu acho que você deveria se vestir melhor. Assim, eu engoli aquilo normalmente, sabe? Não fiquei irritado na hora, nem... Eu não tive nenhum problema quanto a isso. Mas, eu não assim, vocês devem estar imaginando, assim, um patolino pretinho, peladinho, de chinelo e de camisetinha e tal. Mas não, eu tinha... A minha aparência era... Imagina um Seu Madruga pretinho, sabe? All-Star, uma calça jeans e uma camiseta preta que você compra em qualquer supermercado por apenas R$ 20. Uma camiseta preta lisa. Sim, eu uso isso. As minhas camisetas eu sempre compro no supermercado. Até pelo valor e também são muito bonitas. São muito legais essas camisetas. Então a minha aparência era essa. E esse colega, esse coleguinha aí, ele... Cara, ele me deu uma Red Pill que eu digeri mais ou menos em uma semana. Eu fiquei pensando. E como eu tinha umas roupas bonitas no meu guarda-roupa... roupas bonitas que eu digo são roupas de... Vamos dizer, de pessoas normais, vamos dizer... Que era uma camisa, aquela calça bonita, social, sabe? Então, umas semanas depois eu acabei vestindo isso só pra ver o que ia acontecer. Só queria saber, assim, só queria testar aquilo. Eu sou muito pragmático, sabe? Então, assim, pessoal, eu sou uma pessoa bem pragmática. Eu sou empirista, sabe? Aquela filosofia empírica. Sim, eu sou uma pessoa empirista. Um abraço aí pro John Locke. Um abracinho aí pra ele. Valeu, John Locke aí. Mas, voltando aqui ao assunto, como eu sou uma pessoa bem pragmática, bem empirista, o que eu fiz? Peguei essa roupinha, a roupinha que eu achava bem legal, e eu acabei me vestindo com ela. E acabei um dia indo
indo pro trabalho, assim, sabe? Eu peguei um dia bem assim, que as pessoas estavam corridas, que não iam dar muita atenção, não iam mexer comigo por conta disso. E eu acabei percebendo que as pessoas me davam mais atenção. Eu era uma pessoa mais visível naquele meio, sabe? Eu era uma pessoa mais visível. Eu até... Como eu posso falar assim pra vocês? Mas eu era uma pessoa que... eu me sentia até um pouco adorado por conta disso, né? Por conta... eu me sentia fazendo parte daquelas pessoas, daquela equipe, mais e mais, sabe? Me sentia importante. Sim, eu me sentia importante, pessoal. Então, a partir daí eu comecei vendo que o mundo, como eu era novo, eu era bem jovem, como era meu primeiro emprego mesmo, numa empresa, assim, sabe? Eu acabei vendo que o mundo era diferente do que eu imaginava, sabe? Eu tive muitos amigos na infância que não se importavam com a aparência, mas eu acho, hoje em dia eu discordo deles, eu acabo dizendo que eles não se importavam pela aparência por ser pobre, sabe? Então, eu já sou pobre, não tem essa de se importar com a aparência e tal, mas realmente as pessoas se importam com a aparência. E é muito importante isso, pessoal. É muito importante. Eu não tô rebaixando a pessoa que é pobre, que não tem condições. Eu só estou falando uma verdade, uma coisa que eu vi, uma coisa que eu tive a percepção. E tive a oportunidade de receber a Red Pill. Sim, você pode se vestir normal, sempre andar normal em casa, mas independente do seu trabalho, o ideal é sempre manter uma aparência, sabe? Sempre manter uma aparência, porque é um mundo falso, é uma realidade falsa. Então, depois daí de perceber que o mundo é bem diferente, que as pessoas estavam me dando mais atenção, era uma... Só um adendo aqui, que era uma época que não existia Instagram. Era uma época que não existia redes sociais, não existiam muitos aplicativos. Recém alguns celulares touch estavam sendo desenvolvidos em grande quantidade. O touch dele era até... não era tão sensível como os que a gente tem hoje em dia. Você precisava até de uma caneta, uma canetinha especial para mexer nele. Não tinha aplicativos, os firmware eram próprios da empresa e era só aquilo e deu, que vinha no celular. E... pessoal, vendo isso daí, depois do crescimento da vinda aí do Instagram, das redes sociais, primeiramente lá o Orkut, realmente o Orkut já existia, né, nessa época. Nessa época que eu tô falando, o Orkut já estava nos últimos tempos de vida. Então, o Orkut foi uma das primeiras redes sociais assim que a gente teve muita exposição, sabe? Eu não lembro se tinha outra na época. É claro, tinha o MySpace, só que o MySpace ele não era tão popular. Ele não era... Eram poucas pessoas, amigos mesmo. Eu não tinha, acho que nenhum que tinha o MySpace. Eu não tinha nenhum amigo que tinha o MySpace. Então eu só interagia com pessoas de fora, com algumas pessoas que... como eu posso dizer, artistas, bandas que estavam tentando a fama na época. Era somente essas pessoas que a gente encontrava no MySpace. Mas no Orkut não, pessoal. No Orkut a gente tinha aquela exposição, mas ainda a gente não tinha aquela adoração, sabe? A gente achava muito legal encontrar as pessoas ali, ver as fotos delas, as novidades que elas tinham, os efeitos das fotos e tal. Era super legal, cara. Dá uma nostalgia, cara, aqui, meu Deus, de arrepiar, cara. É real mesmo, é de arrepiar. E já
na era do Instagram, eu já não... A gente já não tem, pelo menos a gente que é feio aqui, a gente já não tem tanta importância pro Instagram e pra essas redes sociais aí. OnlyFans, meu Deus do céu. E, pessoal, esses recursos aí atrapalharam muito nos relacionamentos, pessoal. Atrapalharam muito nos relacionamentos. A adoração da imagem atrapalhou muito nos relacionamentos. Pessoal, hoje, pessoal, eu já vi muitas pessoas, muitas meninas, também homens também ligam para isso, porque geralmente eu vou falar um pouquinho da antiguidade dos meus pais, dos meus avós. Tu sempre via umas pessoas totalmente desconexas, né? Vocês viam casais, geralmente de pais feios com mulheres, mães bonitas, sabe? Ou de mães feias com pais que são hoje em dia considerado norme, né? Uma pessoa normal, sabe? Com uma aparência normal. Até, vamos dizer, com alguns aspectos bonitos para a sociedade de hoje em dia. Eram pessoas disparelhas que não ligavam muito para aparência. Hoje em dia não. Hoje em dia você já vê casais, pessoas pobres com pessoas pobres, classe média com classe média, rico com rico, e as aparências também tem um nivelamento entre essas pessoas. Pessoa feia com feia, pessoa norme com norme, e pessoa altamente bonita. Já nessas classes, eu já discordo um pouco dessas classes mais altas, porque isso importa também do poder, do dinheiro também, né? A gente tem como é que é o nome daquele... A hipergamia. A gente tem hipergamia mais do lado da mulher, mas também do homem existe também. E já vi meninas mesmo, escutei presencialmente meninas falando que não, que legal esse cara, não sei o que mais. Pô, ele é legal e ele é bonito, sempre fala, sempre tem essa questão no meio da conversa, né? E, pessoal, isso é o fim pra pessoas que são feias, tá ligado? A gente tá num mundo horrível. Como a coisa tá ruim pra gente feia. Como a coisa é ruim. Como a coisa é ruim, cara, porque até mesmo os empregos depende disso também. Imagina um atendente vamos botar Riachuelo, C&A, que é feio. Eu não vi nenhum até agora. Eu não vi nenhum, a não ser o segurança. Começa a partir daí. Pra você ter um emprego, às vezes, pra lidar com pessoas, eles escolhem a pessoa pela aparência também. Tem que ter aquela vontade ali de vendedor, de falar bem e tal, mas o que importa bastante é a aparência, o resto se desenvolve. Então, eu vejo que muitos amigos bonitos, que são bonitos, tanto amigos quanto amigas, que têm aparência legal ou são bonitos mesmo, eles têm mais facilidade de conseguir as coisas, de conseguir emprego. Nos locais que eles chegam, eles são muito bem recebidos. Cara, depois eu vou falar de um negócio assim que me surpreendeu, assim, que é uma coisa horrível, cara. É uma coisa que muitas pessoas iriam dizer, mas tu é feio, vai fazer o quê, né? O mundo é assim, o mundo é justo. Isso daí é o final já, a pessoa que não tem muito argumento, isso daí é o argumento final, que o mundo é injusto. Tava falando dos amigos bonitos, que eles são bem recebidos nos locais, têm mais facilidade de conseguir emprego. E uma das minhas estratégias para conseguir emprego foi que eu vi há muitos anos atrás
que os americanos entregavam currículos sem foto, sabe? Teve uma época aqui no Brasil que era meio que obrigatório colocar a foto e tal, pra chamar mais a atenção da pessoa, e a pessoa te chamar lá pra conversar e te contratar. Mas eu lembro que eu li, não lembro se era um artigo ou uma notícia, porque faz muitos anos, então eu comecei a tirar a minha foto dos currículos. E realmente a coisa começou a melhorar. Só outro adendo que não é vitimismo. Isso aqui é as coisas que eu tô vendo, que eu tô testando. Como eu disse, eu sou mais pragmático e empírico. E são coisas que eu tô testando, que eu tô falando aqui pra vocês. Não é nada de vitimismo. Pode parecer, mas não é. E só fazendo uma pausa aqui pra uma coisa. E voltando, pessoal, só fui ver se um parente tinha ido embora e tal. Eu tô gravando aqui, daqui a pouco eu vou fazer mais uma pausa aqui pro café, o meu café. Que eu tô louco de fome também, eu preciso raciocinar um pouquinho pra fazer essa merda de podcast. Eu tava falando um pouquinho aqui sobre a parte da aparência também. E eu sempre percebia que muitos dos meus amigos, que são bonitos, né? Sempre se deram melhor que a maioria do pessoal feio. É triste falar. É extremamente triste, mas a maioria dos meus amigos que são feios, eles... A maioria, não, isso é verdade mesmo. Eu tô pegando cara que... geralmente homens que eu conheci na infância. Que estudei com eles, até brinquei com eles na infância. E hoje em dia eu vejo que esse pessoal que já tem uma aparência feia, eles estão praticamente no mesmo patamar. No mesmo patamar. Eu também, em alguns quesitos, eu estou no mesmo patamar. Outros eu evoluí assim, sabe? Imensamente, sabe? Assim, imagina, pra ter um emprego, tem outra coisa aqui que me surgiu na cabeça também, que a recepção que as pessoas fazem, geralmente quando tu vai num lugar bonito, legal, por exemplo, quando a pessoa feia aparece num estabelecimento um pouquinho mais chique e tal, essa pessoa, ela não é tão tratada tão bem como algumas outras pessoas que têm aparência bonita, melhor, norme. A maioria é norme, tá ligado? São poucas pessoas assim que são bonitas mesmo, sabe? Então, a outra coisa que eu ia falar é que aí tem uma diferença, assim. Quando a pessoa é feia e chega com uma namorada, sim, realmente, eu tive uma namorada. Sim, ela era uma pessoa bonita, de igreja e tal. Tive, sim. Só que eu via uma diferença de quando eu chegava no local sozinho e com namorada. É óbvio que com a namorada as pessoas vão abrir mais as portas pra ti, abrir os sorrisos, abrir a cara mais pra ti. A pessoa vai ser mais amigável. Aí sim, já é uma... aí difere bastante, né? Da pessoa feia sozinha e da pessoa com um namorado, né? Independente de ser feio ou não, sabe? Mas... seguindo aqui na questão da aparência, é uma questão que dói bastante. Eu já passei por isso. Eu juro que eu já passei por isso. Que é a questão, assim, sabe, dos colegas. Uma coisa que já aconteceu comigo, eu já vi alguém comentar isso, eu não sei se foi no YouTube e tal, em encontro de amigos e tal, sabe? Assim, sabe, eu já vi uma pessoa que já foi em encontros de amigos e tal, e pelo menos as meninas geralmente cumprimentam ali os guri.
Eu já tive a. Eu já tive a oportunidade disso aí. De ver realmente isso aí e ver que não é mentira, tá ligado? Foi assim, cara, em encontros de amigos, assim, geralmente as gurias cumprimentam com um beijinho e tudo. E eu lembro que eu cheguei com o pessoal e eu lembro que umas das gurias cumprimentaram todos os guris, os rapazes, que eram bem normais, pessoas bem normais, não, nada de bonito e tal. Eram pessoas com aparências normais. Eu, feio não recebi um cumprimento meio de longe às vezes. Hoje em dia mesmo a pessoa nem te olha mais, tá ligado? Cumprimenta ali, quem cumprimentar. E se tu for feio, ele não vai te cumprimentar. Não é. Não estou. Deixa. Mas é isso mesmo. Não só passei por isso, mas também eu vi essa questão da pessoa, geralmente a menina, chegar, cumprimentar todo mundo e um carinha feio lá não ser cumprimentado, sabe? A pessoa meio que... a outra questão, cara, que eu lembrei, outra questão que é fodida, cara, é porque tu percebe que a pessoa meio fica com nojo, às vezes, de chegar perto de ti, tá ligado? Por ser uma pessoa feia, a pessoa fica com nojo de te cumprimentar, chegar próximo ao teu rosto, às vezes até achando que tu vai forçar alguma coisa. E esse é só um momento que eu vou fazer aqui mais uma pausa, só vou buscar o cafezinho ali. Cafezinho entre aspas, porque é um chá, mas já volto. E voltando aqui mais um pouco, cara, é muito ruim quando a pessoa percebe que a pessoa tem nojo de te cumprimentar. É muito ruim, cara, é um negócio muito ruim. Mexe totalmente com o teu psicológico quando tu vê isso, sabe? E aí a pessoa vai dizer, não, mas é porque, tipo, ela não te conhece, não te conhecia ainda e tal. Mas não, cara, eu já vi com pessoas próximas que já conheciam, já sabiam o que eu faço e tal. E tu percebe esse distanciamento. E isso impacta na tua saúde mental. E eu também, meio que pesquisei, assim, se todos os meninos ali que... eu pesquisei, não é porque nem tinha esse negócio de incel, tá ligado? Não tinha esse negócio aí de incel, esse bate-papo de feios contra brancos e tal. Aliás, feios contra bonitos e tal. E eu acabei pesquisando. Mais ou menos as meninas conheciam aqueles rapazes todos e elas não conheciam todos os rapazes. Foi realmente por aparência mesmo, sabe? Vou cumprimentar esse e aquele ali não. Aquele ali é feio, foda-se, tá ligado? Não é vitimismo, não é, de modo nenhum, não é. Mas cara, é um negócio horroroso, é um filme de terror. E chega uma hora que você percebe que a pessoa... você percebe que a aparência importa. Você percebe que a aparência importa. Você vê as pessoas te rejeitar e tu não sabe por quê. Tu acaba não sabendo por quê. Assim, cara, mas não só isso. Incel não é só isso também, cara. Eu acho que deve ter uma espécie de anatomia e tal, que deve ser o seguinte. Eu não tô me baseando em nenhum texto, é de coisas que eu vi, que eu li por cima e mais coisas que eu presenciei. Como eu disse, eu sou mais pragmático, né? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, mais ou menos a anatomia, a pessoa ser feia, tá ligado? Eu acho que tem um pouco mulher incel, mas a sociedade faz o homem
faz o homem ter aquela necessidade de conseguir uma mulher, tá ligado? A sociedade, mesmo que tu se esconda bastante dela, ela te pressiona bastante pra te ter um relacionamento. E muitas vezes os caras vê qualquer mulher que tem uma aparência não tão feia, que eu diga tão feia, que é dente quebrado, podre, a mulher é um lixo, tipo uma craqueira, tá ligado? Não é nesse nível, é um pouquinho. Se a mulher for feia, mas ela tem, vamos dizer, um cabelo bonitinho, se veste legal, aí já é interesse, meus queridos. Aí sim, já aparece o interesse de vários rapazes para poder ter essa dama na sua vida, né? Por conta da pressão da sociedade. Eu acredito nisso. Então, uma das anatomias que forma o incel é ser feio, em primeiro lugar, tá ligado? Uma pessoa é feia e eu entrei nessa questão de anatomia porque não é apenas só isso, é um pouco mais complexo esse assunto, porque a maioria dos incels que fazem esse tipo de coisa, é que as pessoas ficam, de jornais, ficam lá matando a pau, a maioria dessas pessoas não são feias. São pessoas que não são feias, elas têm outros problemas além. Pode ter realmente problema psicológico, geralmente, ou maldade mesmo. Muitos são maldosos, eu acredito que muitos, principalmente aqui do Brasil, alguns fora também, eles acabam fazendo esse tipo de atrocidade. Então não se limita apenas à feiura, sabe? Feiura somente fecha a porta, tá ligado? A não ser que tu use a feiura ao teu favor, sendo um artista, fazendo filmes, até muitos programadores são incels, são pessoas que são consideradas relativamente estranhas, então são pessoas assim, sabe? Então, a feiura, depois seguido da falta de dinheiro. Eu percebo que muitas pessoas aqui que são normais, muitos amigos mesmo, que são normais, eles são considerados meio incels, tem meio um pouco de atitude de incel por conta da pobreza. Por conta da pobreza. Essa pessoa, ela é limitada também. Pobreza limita a pessoa também. Não é questão de... não é essa questão, é pobre. Tá, não vou entrar num assunto aqui que eu tô pensando, é outra coisa. Mas a pobreza limita esse cara. Pobreza e falta de conhecimento, assim, sabe? Não que a pessoa seja burra, que eu tô dizendo, mas a falta de um conselho de alguém, sabe? Essa pessoa não tem instruções diretas, não tem alguém pra dizer pra ela ali, cara, faz isso no cabelo. Fazendo assim no cabelo, tu vai ficar uma pessoa mais adequada à sociedade, né? Menos feia, eu quero dizer. Deixa o cabelo crescer. Cara, tua pele tá muito ruim, se melhorar aqui, acho que fica legal. Outra questão da aparência também é a pessoa que faz algum esporte, alguma academia. A pessoa fica um pouco malhadinha se você é magro, no caso. Se você é magro, se você ficar um pouquinho malhadinho, não precisa ser forte, assim, não tô dizendo músculos definidos, mas sabe, um corpo um pouquinho cheinho, assim, sabe? Se eu não me engano, tem até estudos, eu já ouvi falar, acho que foi um canal também que eu ouvi falar, que as pessoas com corpo normais, sem ser gordo, sem ser magra, sem ser forte também, elas são pessoas que são consideradas mais aceitáveis e mais gostosas e tal, porque não é toda mulher que gosta de cara bombado e tal. E essa questão de fazer algum condicionamento físico e tal é legal, é ideal pra você que se acha incel e tal. Eu testei, isso importa sim, importa muito. Atrai a pessoa sim, atrai sim, de verdade. E você que é incel, eu acho que você deve fazer isso daí. Mas pra fazer isso, você deve ter grana, pelo menos, um pouquinho de grana.
A pessoa que é pobre, geralmente ela não tem emprego. Geralmente a pessoa desempregada não tem condições de fazer isso, né? Mas eu acredito que com R$ 150 você consegue pagar uma academia que seja boa, em torno de 70, R$ 80. Às vezes a gente tem uns planos que tu paga, sei lá, tipo 300 pila, tu usa o ano inteiro. E pelo menos sei lá, uns 80, 100 pila, não sei qual é o preço do whey ou de um suplemento de qualidade, somente pra não ficar só no feijão e arroz, na comida, né? Mas pra manter um pouquinho mais da qualidade do que tu ingere, sabe? Das proteínas, mais um pouquinho de carboidrato e outras coisas do tipo. Isso chama atenção também, sabe? Tu ficar um pouquinho mais gordinho chama a atenção da pessoa. É um pouquinho mais fortinho, já é uma pessoa feia, já é mais aceitável, com um corpo legal, sabe? Eu indico isso daí. Outra coisa também é a parte intelectual também, que a pessoa deve... não que a pessoa fazendo todos esses passos ela vai deixar de ser um incel, não. A pessoa continua feia. É a aparência. A aparência continua feia. Mas o intelectual é muito legal. A pessoa que tem... que tu consegue conversar com outras pessoas, puxar outro assunto. Eu tive um colega, acho que um dos primeiros serviços que eu tive, que eu trabalhei com informática e tal, tinha um colega do atendimento que ele era feio, cara. Feio, mas feio que eu, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu ficava pensando muito, cara. Como é que essas mulheres vêm procurar esse cara? Como é que essas mulheres se sentem tão acomodadas, tipo, na volta daquele cara? Mas eu percebi que ele tinha um papo bem descontraído, muito legal. O cara falava muito bem, cara. Muito melhor que 90% dos empresários de todo o país e do mundo que eu já vi, cara. O cara mandava muito bem no papo, cara. O cara falava muito bem. E isso é importantíssimo também. Não só falar bem, mas ter o que falar, sabe? Também ter o que argumentar. Por isso que é legal o cara ser um pouquinhozinho nerd, sabe? Não é todo mundo que gosta desse tipo de coisa. É o ideal ser um pouquinho nerd, ter um pouco de assunto, de bagagem intelectual. Isso faz muita diferença pra pessoa, cara. Eu mesmo já consegui falar com muitas meninas através por conta da minha experiência. Da minha experiência numa área específica aí. Algumas pessoas já me procuraram só por conta disso, de eu saber. E isso é muito ideal, cara. É muito legal. Então, pessoal, voltando aqui mais uma vez. Outra coisa que eu queria falar também. A pessoa percebe também, na infância como eu percebi, as dificuldades de relacionamento, de dar um beijinho na guria, dar um beijinho nas gurias, dá beijinho nas meninas, ou de meninos, caso você prefira meninos. Eu acho que de meninos eu acho que é mais fácil, não são outros fatores aqui que eu penso aqui, mas não vou dizer, sabe? Até por conta do tabu e tal. Mas, assim, tu vê que a dificuldade de ficar com uma pessoa é mais difícil. A gente percebe que a dificuldade de ficar com a pessoa é difícil, é mais difícil. Só que a gente não tem aquela noção, porque a gente não tem a noção da realidade do mundo, de como é o mundo. Só lá a partir dos 15, 16 anos que a gente começa a aumentar o level nessa competência, né? A pessoa não ser feia, não ter emprego, acaba com essas dificuldades, ser pobre, né? Não ter capacidade intelectual também, se isso entra também na anatomia do incel, que muitas vezes alguns são autistas, já tem um grau um pouquinho mais elevado, e essa pessoa ela não tem as condições comportamentais, psicológicas
enorme, sabe? Então, muitas pessoas acabam estranhando esse tipo de pessoa, né? Mas, assim, né? Isso aí também é um fator muito relevante. É um fator muito relevante mesmo. Outro fator também é quando tu tá numa empresa, tu vê que lá dentro da empresa tu não é tão bem tratado assim como as pessoas, a não ser, assim, sabe, o bizu, a skill da empresa, tu ser uma pessoa inteligente, sabe, ser uma pessoa ligada nas coisas. Tu sendo uma pessoa ligada nas coisas, tu vai atrair outras pessoas que precisam de ti. E dependendo da tua personalidade, tu vai ser amado. Tu vai ser amado. Eu já vi pessoas dizendo que eu sou uma pessoa amável, outra pessoa lá é muito legal, uma pessoa muito amável. Eu entro nessa também. Então, é o seguinte, né? Como, esses fatores contribuem também, cara. Esses fatores contribuem para anatomia também da pessoa em céu também. Outra coisa também que eu acho relevante até de colocar aqui é a nossa sociedade é muito complexa. Eu estudei um pouco de sociologia, uns 2 semestres mais ou menos, não num curso específico de sociologia, mas em outros cursos que abordavam o tema. Você ali vendo a borda ali dos estudos de sociologia, você percebe que a gente vive numa sociedade muito complexa mesmo. Então, isso também vai depender de onde tu estás. Isso depende muito Isso depende muito do local que tu tá inserido, né? Principalmente, até puxar de novo ali a empresa, o mercado de trabalho. Tu tá num mercado de trabalho que tu precisa de inteligência, como eu falei ali. Um pouquinho mais de inteligência, ser um pouco mais à frente dos outros. E ser mais à frente dos outros não é um negócio fácil, cara. Não é o carinha lá que tem 3 faculdades, 2 mestrados, e tá fazendo pós-doutorado. Não é assim, cara. Não é... Esse cara, muitos deles não têm aquele passo à frente. Não tem, eles, mesmo assim, mesmo com comprovantes, com currículo grande, ele não está à frente dessas pessoas que têm uma noção da realidade, estão sempre a um passo à frente dos outros. E complicado nessa questão. Beleza, as pessoas vão precisar de ti. Se tu é um cara que tem força e precisa de... E no serviço as pessoas precisam de pessoas que têm mais força que elas para fazer alguma atividade. Isso também vai ajudar bastante, porque as pessoas vão precisar de ti. Parece um amigo meu catarreando no coisa. Catarreando no microfone. Como eu tava falando, vai depender do local onde tu tá. Se tu tá numa vila bem pobre, você ser bonito vai ser uma pedra no calçado, cara. Vai ser ruim, tu vai apanhar, os caras não vão gostar muito da tua cara, eles vão sempre te julgar, sabe? Um lugar feio, pessoas feias. Geralmente é isso que ele... Um ditado, a consciência popular pensa, sabe? Locais feios, pessoas feias. Locais bonitos, pessoas bonitas. Mas não é bem assim. Mas isso é individual e depende de onde cada pessoa está inserida, em qual meio a pessoa está inserida. Se tu for feio no local chique, e se tu não for conhecido, não for famoso, vai ser ruim, vai ser uma pedra no teu calçado, sabe? Vai ser bem ruim mesmo. E... complicado, né? E é isso mais ou menos, pessoal. Se tu é numa vila, se tu for uma pessoa enorme, tu vai pegar mais mulheres e tal. Eu já vi também muitas mulheres falar que mulheres, eu digo crianças na fase lá da adolescência, gurias pobres, não gostar de algum menino que é considerado Shed
Chadzinho, por não gostar da cara dele, da aparência, mas psicologicamente eles nem sabem o porquê, sabe? Só não gostou porque acha a pessoa metida e tal, por ser bonita. Eu já vi muito isso em vila. Já vi muito isso. Por isso que eu digo que é complicado, sabe? O fator psicológico lá, eu acredito. Mas muitos que fazem coisas ruins, eles têm um problema psicológico ou são maldosos. Também tem os poucos, são poucos que surtam, que acabam não conseguindo lidar com essa sociedade, com essa realidade que estão vivendo e acaba surtando, sabe? Imagina, cara, coisa triste uma pessoa cumprimentar a outra porque a outra é bonita e a pessoa faz uma cara de nojo. É real, cara. Geralmente, quem fala contra isso é porque nunca passou isso daí na vida. E se passou, era aquelas histórias de funkeiro, jogador de futebol, que eu era muito pobre, muito feio, e depois eu consegui ficar bonito e eu era só trabalhar e tal. Esse tipo de questão mesmo. Eu vou terminando por aqui, eu vou só fazer uma pausa aqui para ver que estão me chamando aqui. E, pessoal, não tem como dizer pra aquela pessoa que é só trabalhar, não é uma coisa simples, sabe? Não é aquele negócio não é só colocar um caldo quinoa e tá tudo ok, tá ligado? Tá tudo certinho e tal. Desculpa mais uma vez. Não é somente isso, não tem como falar só pra uma pessoa que tá lá desempregada ou é mendigo e falar pra ele só trabalhar pra ele sair daquela situação, tá ligado? É um negócio muito raso. É complicado, sabe? Extremamente complicado. Mas algum desses fatores que eu falei aqui podem ser resolvidos. Só mais um momento novamente. Não é somente isso. Só dizer pro cara lá e trabalhar. Outra questão. Então, eu acredito, pessoal, que vocês devem. Não sei se tá chegando barulho de carro aqui, mas hoje tá complicado de gravar, mas eu vou ter que gravar mesmo assim. É muito. Essa questão. Eu espero que vocês pensem bastante antes de julgar uma pessoa. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Só mais um momento, mais uma vez. Galera, esse episódio foi difícil de fazer ele redondinho. Talvez tenha algumas coisas que eu esqueci de falar aqui. Algumas das coisas eu esqueci de falar. Se tiver, eu junto algo pra poder fazer outro programa, uma parte 2 talvez. Mas por enquanto é isso. Eu acho que já ficou escasso os temas. Era mais ou menos isso que eu tenho pra falar. Não é fácil, não é legal. Tem muita coisa envolvida nessa questão de incel, não só isso aí, mas a questão de jornais também distribuir o nome como incel, que é atribuída a pessoas feias, atribuir elas a vandalismo, assassinatos, massacres e coisas do tipo. Complicado, cara. Isso aí é um negócio extremamente complicado de falar. Mas no momento era só isso, pessoal. Desejo tudo de bom aí para todos vocês. Buenas aí. Durante a semana, espero alguns comentários, criticando, elogiando, qualquer coisa do tipo, pra mim ter um feedback, pelo menos. Então é isso, pessoal. Valeu, falou, até mais.